César Calerron conhece pouco sobre os evangélicos e eu vou provar isso para você hoje. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, sobretudo, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Isso ajuda no alcance para que outras pessoas também possam ter acesso. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre as declarações do César Calerron, que é um jornalista bastante conhecido por portar posições mais progressistas e ter se notabilizado nos últimos tempos como um comentarista que se coloca mais à esquerda, representando uma voz muitas vezes coerente desse lado do espectro político, que infelizmente tem uma visão assim bastante negativa do fenômeno religioso. Nessa semana, o Calerron esteve no podcast Inteligência Limitada, que é capitaneado pelo Rogério Vilela, e deu algumas declarações sobre a Igreja Evangélica Brasileira que são absolutamente, algumas delas, sem sentido. E eu gostaria aqui de colocar um contraponto a essas posições. Por quê? O Calerron estava apresentando 4 razões pelas quais, na visão dele, o bolsonarismo ganhou espaço no Brasil. E a terceira dessas razões tem a ver com o fenômeno religioso e as suas implicações na esfera pública. Eu quero lidar de forma mais atentiva com praticamente 5 minutos em que ele expõe algumas dessas razões e eu acredito que algumas das questões que ele coloca são verdadeiramente equivocadas e por isso merecem aqui alguma atenção. Mas é claro que não foram só erros que consistiram nas palavras do Calerron. Ele acerta ao dizer que as igrejas evangélicas surgem como um motor de transformação social. Cara, é uma questão extremamente complexa e eu tenho uma proposição, tá? A minha proposição é o seguinte, os evangélicos, sobretudo os pastores, eles vêm desempenhando um papel que deveria ser do Estado. Que é assistencialismo. Eu não usaria esse termo, mas eu te diria prover aquilo que se entende que é a atividade fim, Vilela, do Estado, que é proporcionar segurança, saúde, educação, infraestrutura civil. Sim. É isso que eu te diria. Essas são as atividades fim do Estado. Na medida em que você tem, sobretudo nessas comunidades mais empobrecidas, o Estado falha. Ele não chega. A igreja vem com tudo, irmão. Com certeza. Vem com tudo. E outra dinâmica e que ela faz... ocupa mesmo, ocupa. Porque falem bem ou mal, ela supre isso. O fato é que ele reconhece que na ausência de um estado de bem-estar social, como preconizado na nossa Constituição, as igrejas cumprem um papel de auxílio muito poderoso, especialmente em comunidades carentes. Essa é uma contribuição que vem sendo avaliada positivamente por antropólogos brasileiros, como o Luciano Spy, que nós já citamos, já mencionamos em outros vídeos aqui do canal. A maior parte das vezes em que aparece nos jornais o termo evangélico, ele é para acusar alguém de alguma coisa. E ele é usado como um canhão que acerta 65 milhões de pessoas, quando às vezes você está falando de um grupo dentro de uma igreja. Um ponto do problema é como é que você fala que 65 milhões de pessoas são da mesma forma, né? Agem da mesma forma e pensam da mesma forma. Há alguns outros pontos e que esses sim me causam algum incômodo, mesmo dentro desse contexto, dessa igreja voltada aos pobres. Para mim, o primeiro problema do Calerron é partir de uma perspectiva errada sobre o papel da religião em tempos modernos. Durante muito tempo, as ciências humanas abordaram o fenômeno religioso como sendo algo que iria ser mitigado pela ciência. Isso era falado séculos atrás, desde o positivismo de Comte, e se provou profundamente equivocado. A verdade é que não só as pessoas pobres são religiosas no Brasil, ainda que a grande massa dos evangélicos brasileiros, especialmente os pentecostais, que são maioria, estejam entre os estratos mais pobres da sociedade. Um dos equívocos do Calerron tem a ver com um
ponto fundamental do argumento dele que ele consegue errar rudemente, que tem a ver com o conceito de laicidade. Eu não estou fazendo nenhuma crítica a nenhuma religião ou igreja de forma mais específica. A minha crítica aqui é com relação ao dogma religioso no cerne da organização da vida sociopolítica do país. Ou seja, que você tenha no Congresso as pessoas lendo a Bíblia, ajoelhando, por exemplo, como a Michelle Bolsonaro recorrentemente faz para avançar posições políticas. O dogma religioso no centro da organização da vida política é um problema. E é um problema porque conduz o país para uma teocracia. É o básico de um Estado laico, né? Claro. Exato. Falar sobre laicidade é algo muito importante. A liberdade religiosa, que é um direito humano fundamental, é garantida através dela. Entretanto, ao nos referenciarmos a esse instituto jurídico, nós precisamos ter muitíssima atenção ao que nós queremos dizer com isso. A razão para nós termos um pouco mais de cuidado é que dentro do direito constitucional e dentro das teorias de Estado existem diferentes formas de conceber o que é a liberdade religiosa. Os fins desse vídeo, eu vou colocar apenas duas posições, que é o que a gente chama de laicidade negativa ou de laicismo e a da laicidade colaborativa, que é a mais comum no Brasil. O laicismo é característico da França e é presente em alguns outros países em maior ou menor grau. No laicismo, existe não só o cuidado de separar a igreja do Estado, que é algo que acontece na maior parte das democracias modernas, mas também o de fazer uma separação entre religião e cultura. Aqui nós temos uma distinção muito importante. O Estado laico, na sua concepção original, tinha o propósito de que as instituições de igreja e Estado não se confundissem. Cada um teria o seu papel e a sua função garantida, sem que um pudesse intervir no outro e, com isso, impedir ou embaraçar o funcionamento. A maior preocupação da laicidade no primeiro momento não era da igreja intervir no Estado, mas o contrário, do Estado não intervir na igreja. Por essa razão, nós temos tantas vedações constitucionais na Constituição brasileira de 1988 que impedem o Estado de instituir um culto ou de subvenciar, ou seja, de prover recursos para o Estado. Entretanto, em nome da laicidade, ideias que são laicistas, ou seja, que são de uma diminuição da influência da religião na esfera pública, têm sido defendidas. E isso é um problema, uma vez que o modelo brasileiro de laicidade tem muito pouco a ver com o modelo francês. No modelo francês, existe um problema real, que é o do Estado intervir nas coisas da igreja e até mesmo de ter uma posição negativa quanto às liberdades individuais. Nesse sentido, a liberdade de crença em estados laicistas acaba sendo afetada, e isso é alvo de denúncias muito frequentemente. Quando a gente fala em laicidade colaborativa, que é o modelo que acontece aqui no Brasil, o modelo dos Estados Unidos e também o modelo alemão, que, aliás, é o modelo adotado na maior parte das democracias do planeta, nós estamos falando em um tipo de laicidade que garante espaço igual para todos, inclusive na esfera pública. Esse livro aqui, que é referência em estudos sobre direitos humanos, chamado Direitos Fundamentais, publicado pela editora Saraiva, existe uma definição excelente sobre esse papel das convicções religiosas num Estado laico. Veja só o que dizem os autores. Não se faz na jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal qualquer distinção entre liberdade de religião e de ideologia, por um lado, e liberdade de consciência, por outro lado. Também aqui a proteção vai desde o pensamento, passando pela sua manifestação até a atuação, a favor
da não limitação da liberdade de consciência ao foro íntimo, mas de abarcar também o foro externo, o agir desencadeado pela consciência e por ela determinado. Uma das coisas que a gente precisa entender é que liberdade religiosa implica necessariamente uma liberdade que tem a ver com o foro íntimo, mas que também pode tocar, pode beijar a esfera pública. E isso partindo de qualquer tipo de confissão de fé. Quando um eleitor vai às urnas, ele não é convidado a se despir das próprias convicções e dos próprios valores. Ele vota de acordo com aquilo que acredita. Isso mostra pra gente que, sim, a religião ela sempre vai ter um papel na esfera pública, porque ela é uma das formas de concepção do pensamento, de valoração das ideias dos eleitores. E a religião faz parte do processo de formação de pensamento e da decisão, que inclusive pode ter implicações eleitorais, bem como se manifestará em espaços públicos de poder, especialmente no legislativo, onde as convicções dos deputados e dos senadores, ou mesmo de vereadores, representa os anseios da população que eles carregam os votos. Se for diferente, a gente está fazendo a afirmação de que os evangélicos ou qualquer outro grupo religioso que faça parte da esfera pública são subcidadãos. Todo mundo tem direito de votar de acordo com os próprios anseios, menos os grupos religiosos. Se assim for, a gente está relegando à condição de párias cidadãos como eu e você. Isso, uma vez que o Estado falha aí, Vilela, o que acontece, bicho? A igreja vem com tudo, porque, sobretudo, se você não quer morrer na bala, na mão do tráfico, virando vaporzinho, e se você não quer levar a vida de otário, a igreja te oferece uma proposta maravilhosa, porque em 3 meses você vai de ser o doidão, maconheiro, perdido, que a Dona Maria atravessava a rua para não te trombar na quebrada, para ser a pessoa que agora não só é respeitada, como tem o controle espiritual da tua comunidade. A Dona Maria agora passa por você e fala: ô Vilela, paz do Senhor. E você fala que Deus lhe abençoe, Dona Maria. Você tá entendendo qual que é a parada? Entendi. Então, isso te coloca numa posição que tem todo o estímulo do mundo para que você siga. Uma valorização dele que ele nunca societária sentiu. brutal, irmão. O segundo argumento equivocado do Callejon tem a ver com a ascensão a postos de liderança nas igrejas. Como um evangélico de muitas gerações e que tem família em diversas denominações, eu posso dizer que desconheço denominação que promova a pastores membros recém-chegados, num tarazo que gira em torno de 3 a no máximo 6 meses, como diz o Callejon. Na realidade, quando a gente diferencia entre as igrejas históricas e as igrejas pentecostais, ou mesmo as igrejas livres, existem diferentes critérios que tornam alguém pastor ou não. Igrejas históricas, como a presbiteriana do Brasil, terão processos seletivos absolutamente complexos. Num seminário que pode durar 6, 7 anos para a formação de um ministro. Igrejas batistas têm diversos tipos e modelos de seminários, muitos deles reconhecidos pelo Ministério da Educação, assim como a Igreja Adventista do Sétimo Dia e também a Igreja Metodista. Essas são igrejas que são mais burocráticas, e isso é natural, uma vez que são mais antigas e bem estabelecidas. Mas mesmo as igrejas pentecostais, que costumam ter menos recursos e menos cultura intelectual, é impossível fugir dessa realidade, existem formas de avaliar um obreiro. Nas Assembleias de Deus, seja a Convenção Geral das Assembleias de Deus, seja a Convenção Nacional das Assembleias de Deus, também conhecida como Ministério Madureira, existem formas e gradações para que um membro chegue ao cargo de pastor. E normalmente são processos que demoram muito tempo e que passam
por tipos de formação, às vezes menos formais, no sentido de um reconhecimento estatal para os cursos de teologia ministrados aos postulantes, mas que fazem sentido dentro da lógica dessas denominações. Nas igrejas evangélicas, você vai de não ter nenhum conhecimento para entrar na igreja e em 3 meses, Vilela, sobretudo se você for articulado, se você sabe falar bem, se você for minimamente bonito, fisicamente, em 3 meses, 4 meses você virou pastor. Será que é tão rápido? Eu fiz pesquisas. Eu conversei com uma série de pessoas. Tá. Então, vamos colocar um pouco mais? Não, 6 meses que seja. Essas pessoas me disseram até em 3 meses. Mas que seja em 6 meses, bicho. Tá? Dependendo do teu nível de articulação, é imediato, Vilela. Você conversa com as principais figuras da igreja, eles vão te dizer o que eles querem, como é que funciona, e acabou. Dependendo da tua capacidade de persuasão e convencimento, não são nem 3 meses, é imediato. Você já ganha um papel de liderança. As igrejas pentecostais, e aqui vou deixar como exemplo, mais uma vez, as Assembleias de Deus, uma vez que ela reúne o maior número de membros isoladamente, costumam ser muito hierárquicas. E é muito esquisito acreditar que alguém poderia pular funções como evangelista, obreiro, diácono e se tornar pastor num tipo de supletivo espiritual. Essa pode ser uma realidade remota em algumas igrejas livres, mas não atinge as grandes denominações que fazem a diferença nos movimentos eleitorais. E estou falando não só das que prezam pelos estudos de uma forma maior, mas até a igrejas como a Congregação Cristã do Brasil, que não tem curso de teologia, mas nomeia apenas homens experimentados, que passam décadas, por vezes, na igreja, até que sejam colocados num posto de anciãos ou cooperadores. A visão do Callejon sobre as igrejas evangélicas, portanto, nesse ponto, é fantasiosa, e ele diz ter sido fruto de pesquisas e de estudos. Que pesquisas? Que estudos? Presente. Porque na maior parte das denominações brasileiras não é assim que funciona. E é fácil provar. Talvez o Callejon confunda o papel de um pastor com o de um pregador. Quando a gente fala em pregadores, especialmente entre os pentecostais, é muito normal que recém-batizados, que pessoas que acabaram de chegar à igreja, tenham espaço para contar os seus testemunhos. Isso é muito comum no culto pentecostal, eles chamam de oportunidade. É o momento em que a pessoa pode falar frente a um público que é o público dos seus próprios irmãos. Em igrejas mais tradicionais, mais litúrgicas, isso não acontece. Mas essas pessoas têm um espaço para contar das suas experiências, compartilhar aquilo que tem lido na Bíblia. Isso não significa dizer que ele esteja numa posição de liderança, ainda que o espaço para falar seja uma posição de poder, mas que é uma posição de poder franqueada a todos os membros em comunhão e igrejas como essa. Ao falar sobre catolicismo, o Callejon acerta um pouco para logo depois cometer alguns equívocos. Ele comenta que padres costumam ter uma formação intelectual, teológica, melhor do que pastores, e isso é verdade. Para formar um padre são necessárias 2 graduações, além de teologia, também filosofia. Entretanto, ao falar sobre o papel diminuto da Igreja Católica na esfera pública, ele falha miseravelmente. Hoje, no Brasil, ela reúne os fiéis dentro da igreja, uma vez por semana, durante o domingo. Primeiro que não, a Igreja Católica não realiza reuniões uma vez por semana. Além das missas dominicais, existem em muitas comunidades missas diárias, além de outros tipos de encontro, como, por exemplo, o terço de homens ou de mulheres. Isso mostra um pouco de desconhecimento também sobre a tradição religiosa mais antiga do Brasil. Mas, para além disso, ele erra ao pensar que o catolicismo está descolado, desassociado da esfera pública. Basta a gente pensar nas posições da CNBB sobre diversos temas. A CNBB realiza, em toda a eleição, um debate eleitoral próprio.
transmitido pelas TVs católicas e que conta com a participação dos bispos confederados, fazendo perguntas, questionamentos e usando a doutrina social da igreja para influenciar a sociedade. Falar que o catolicismo está descolado da realidade brasileira ou das discussões políticas é algo pueril. É um erro feio. Outra fala que me incomodou bastante tem a ver com os meios utilizados para fomento de novos membros nas igrejas evangélicas. Você começa a reunir os fiéis dentro da tua própria casa, com métodos de tática de guerrilha, de ampliação dessas células, entende? Então eu vou te receber na minha casa, eu vou falar, ô Vilela, chega aí, Fabi, chega aí, Paquito, chega aí. E cada um de vocês precisa me trazer outras 3 pessoas semana que vem. Entende? Ganha um caráter exponencial de multiplicação celular. É óbvio que nenhuma outra religião vai se tornar tão forte quanto essa proposta exato, que ocupa essas dimensões todas que eu acabei de te salientar. A verdade é que os métodos mais agressivos para crescimento de igreja no Brasil, como o caso do G12 e do M12, que ficaram famosos no final da década de 90, nem de longe se parecem com um tipo de cooptação paramilitar, como ele indica na sua fala. Os cristãos, há 2000 anos, utilizam espaços domésticos para cultos e convidam amigos, familiares para cultos. O cristianismo é uma religião da fala, o cristianismo é uma religião do convite. Esse aspecto persuasivo faz parte do processo, faz parte das práticas, da liturgia cristã. Sempre foi assim, não tem razão para tentar encontrar algo irregular nisso ou utilizar um tom conspiratório. Os métodos de crescimento de igreja, como o G12 e o M12, que a gente mencionou, parecem muito mais marketing multinível do que cooptação para uma guerrilha. Faz favor. Por fim, Caleron alega que os evangélicos, na realidade, defendem a superioridade do homem branco e, além disso, a inferioridade das mulheres através da submissão aos seus maridos. Porque conversa com o evangélico. É óbvio que o cara não vai te dizer isso, ele vai falar de Deus e tal, mas as resoluções, por fim, via de regra, e isso os católicos também têm, é que homens brancos devem mandar. É que mulheres precisam ser submissas aos seus maridos. Gay é uma doença. No Brasil, os pentecostais são atualmente a religião preferida pelos negros. E as mulheres são maioria entre os pentecostais. Dizer que essa religião trata mal a esses grupos significa dizer que você, Caleron, teria capacidade de definir o que essas pessoas devem fazer como melhor. Significa dizer que essas pessoas são ignorantes, são burras e não conseguiram perceber melhorias de vida ou sequer têm a possibilidade de escolher a fé que devem seguir. Escolha, inclusive, que é uma das poucas que gente pobre e de comunidade pode fazer. A escolha pela fé que quer seguir. O Caleron deveria perguntar a mulheres pentecostais, que normalmente, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, são as primeiras a se converterem, e comparar o tipo de vida que elas levavam antes e o depois. A verdade é que sociólogos já conseguiram mostrar o tipo de melhoria de vida que acontece em famílias de baixa renda que se convertem às igrejas protestantes no Brasil. Dinheiro que era usado para bebida passa a virar recurso para a melhora das instalações da casa. A agressão que acontecia em decorrência do uso e do abuso de álcool e de drogas já não é mais uma realidade. Essa fé evangélica que tem sido escolhida por essas pessoas provoca essas mudanças positivas.
Isso já tem sido mostrado na literatura técnica, como no livro O Povo de Deus, que a gente sempre menciona aqui. Mas o Callejon ignora o que essas pessoas, pobres e pretas de comunidade, têm tido como um meio de ascensão social, como uma forma de melhoria de vida. Além disso, as igrejas evangélicas no Brasil têm sido, há muito tempo, motivo de fomento à educação, não só pela própria rede de escolas e instituições de ensino superior que mantém, mas também pelo fato de que inserem literatura na casa das pessoas. Os progressistas no Brasil não conseguem compreender o fato do porquê são excluídos por esse público, que, apesar de ser mais pobre, por essa razão, deveria ter alguma simpatia às suas ideias, acaba desenvolvendo ojeriza. Se os progressistas continuarem assim, verão a ascensão de uma direita que detestam, por vias democráticas e com o apoio dos evangélicos, que hoje desdenham. Está na hora de ter uma visão um pouco mais madura sobre o funcionamento do movimento que, repito, até 2030, de acordo com as projeções, será maioria no Brasil. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, deixe o seu curtir para receber mais vídeos aqui do canal. Inscreva-se, clique no sininho, deixa também a sua opinião, seu comentário abaixo. Forte abraço, até a próxima, tchau!